Mas hoje foi. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ler naquela versão que a minha da caridade é de amor. E nós vamos por aquela. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tira. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Somente até aqui, adoramos e bendizemos a vosso santo nome, ó Deus, pelas bênçãos e experiências já no meio dos louvores. Pedimos agora, ó Pai, abençoe a tua palavra, abra o nosso entendimento, oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho desses versículos, um pouquinho do amor, e nós vamos falar do maior amor de todos, já demonstrado. Porque aqui está falando, são orientações para nós, né? Que se eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu fosse um profeta, né? Se eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios da ciência e toda fé, de maneira tal que transportasse os montes. Os irmãos, observem quão profundo é isso, o quanto é sério ser um servo de Deus. Alguns que dizem que é muito fácil. Eu nunca achei fácil. Eu acho difícil. Porque ser um cristão não é fácil. Porque às vezes a gente se ira, às vezes a gente fala alguma coisa na hora errada, age de uma forma errada. Meus irmãos, isso não é muito fácil. E a palavra de Deus está falando assim, mesmo, olha só, falasse línguas dos anjos, dos homens, fosse um profeta, transportasse, tivesse fé para transportar os montes. Se nós tivéssemos isso tudo, eu acho que aqui, nem todos aqui, alguns aqui eu conheço assim, né? Mas tem alguma característica dessa, ou tem algum dom desse. Mas talvez todos esses descritos aqui, eu não conheço. E para falar a verdade, a gente vê muito na televisão, a gente vê na religião, a gente vê, né, um monte de gente falando muita coisa esses dias, agora um absurdo aí, né? Infelizmente, uma criança, um jovem, né, de 14 anos, um adolescente, falando tanta coisa e de repente se descobre que... Então é muito sério, porque se nós tivéssemos isso tudo, mas não tivesse amor, se nós tivéssemos tudo isso, olha só, você tem o que disso aqui? Fala a língua estranha, fala a língua dos anjos, você entrega a profecia, você conhece todos os mistérios, você transporta montes.
Se você tivesse isso e não tivesse amor, nada seria, para nada serve. Se você pegasse tudo que você tem, aqui fala de toda a minha, e ainda distribuísse toda a minha fortuna, tudo aquilo que você tem, não, eu vou dar isso para os pobres. E até mais, irmãos, se você fosse queimado, mas não tivesse amor, de nada serve. Irmãos, então, eu vou partir para o outro lado. Isso é só para nós meditarmos um pouquinho. O quanto que nós deixamos a desejar. O quanto que nós deixamos a desejar. O quanto nós somos fracos. Agora eu não falo por vocês, eu falo por mim. O quanto que eu sou ruim. Você analisa a sua vida. O quanto que eu sou ruim. Nós vamos falar um pouquinho agora do amor verdadeiro. Porque isso aqui é para nós meditarmos. Isso aqui é para nós analisarmos as nossas vidas. Nos adequarmos cada vez perfeito, irmãos. Ninguém é. Perfeito seremos na eternidade. No dia que nós chegarmos lá. Mas o Senhor também não procura pessoas perfeitas, não. Ele procura pessoas pecadoras. Eu sou o principal. E vai nos mudando. E vai trabalhando as nossas vidas. Se nós deixarmos. Se eu deixar. Se eu quiser. Mas o maior exemplo para nós, que é dificílimo ser seguido, todos os exemplos, porque o Senhor Jesus, Ele nos ama sem exigir nada de nós. E quando a gente ama alguém, a gente sempre tem, né? O amor de esposa, de filho. Sempre tem alguma coisa, não. É o amor incondicional. Ele não te pede nada. Irmãos, e o grande amor de Deus para as nossas vidas, que é olhar para as nossas, olhar para a sua vida, olhar para a minha vida, olhar para a humanidade e falar assim, olha, não tem jeito. Em outras palavras, claro que o Senhor não usou essas expressões, mas não tem jeito não, só tem uma solução. Eu vou enviar o único filho que eu tenho. Você vai lá para a terra para salvar a humanidade. Não tem outro recurso. Eu sempre falo, qual de nós aqui faríamos isso? Que daríamos o nosso filho? Ou se entregaria para salvar um pecador, um drogado, uma pessoa no pecado, na prostituição? Qual de nós faríamos isso, irmãos? Mas Deus fez. E ele já sabia, porque o projeto era o seguinte: olha, você vai e vai morrer, vai sofrer, o seu sangue será derramado. Irmãos, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. O seu sangue vai ser derramado para que eles possam ter salvação, para que eles possam vir para a eternidade. Irmãos, o sangue, desde lá do Velho Testamento, o sangue tem uma importância enorme. O sangue sempre foi muito importante. O sangue de Abel, por exemplo, quando seu irmão o mata, o Senhor disse assim para ele: Abel, aliás, Caim, né? Onde está teu irmão Abel? Onde está teu irmão Abel? E após Caim responder que não sabia, Deus declara: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim da terra.
Olha só, um sangue foi derramado. O sangue dos cordeiros eram usados, né, para passar nas portas. Ali, quem tivesse a marca do sangue na porta teria proteção. E às vezes, e ainda mais, irmãos, lá no livro de Apocalipse, diz o seguinte, Apocalipse 1, versículo 5: Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E ainda, 1 João 1,7: se andarmos na luz como na luz ele está, estaremos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa do pecado. Meus irmãos, a maior demonstração do amor de Deus é isso aí, é a morte do seu Filho, é o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a minha vida, para nos perdoar, para nos libertar, para nos salvar. E às vezes o homem dá tão pouco valor a isso, tão pouco valor a isso, esse amor tão grande de Deus para com as nossas vidas, esse amor, né, que não exige nada de nós. Esse amor que custou o sangue. Meus irmãos, eu disse hoje que nós tivemos, né, lá em casa gente o dia inteiro. O pastor Wanda falou comigo ontem que não estaria presente, e eu não tive muito tempo de meditar, mas ontem eu orei ao Senhor, eu pedi a Deus para que direcionasse. Eu não tive muito tempo para meditar, mas o Senhor me deu um sonho essa noite, e no sonho alguém falava que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, nada seria. Então, o que nós estamos passando aqui, eu creio que é um despertar para as nossas vidas, sobre nós amarmos principalmente a Deus, né, sobre todas as coisas, mas também uns aos outros, mas que seja um amor verdadeiro, que não seja um amor, né, falso, um amor que não da boca para fora, que seja um amor onde o Senhor vê a sinceridade, porque não adianta nada o homem ter tudo isso que nós lemos aqui, né, ser uma boa pessoa, ser uma pessoa espiritual, ou ser uma pessoa caridosa, nada de fácil isso. E às vezes, né, ajudar alguém, mas está lá tirando foto, mostrando que está ajudando. Isso não vale nada, meus irmãos. O que vale é um coração de acordo com a vontade de Deus. É um coração quebrantado na presença do Senhor. Meus irmãos, o amor condicional significa amor completo, absoluto, que não impõe condições ou limites para se amar. Então nós devemos trabalhar isso nas nossas vidas, buscar esse amor, né? Possamos amar mais, né, uns aos outros, amar mais a Deus sobre todas as coisas. Amém? Nós vamos estar ouvindo mais um pouco com a irmã. Ela tem uma coisa que eu vou dizer que ficou na mente o dia inteiro hoje. Qual? Ainda que a primeira. Esse capítulo aí é 1 Coríntios 13. Hoje eu recitei ele o dia inteiro e ainda cantei louvores falando Olha só. desse capítulo. Que bênção, irmãos. Isso é uma confirmação, porque às vezes a gente, né, eu vim, os
Os irmãos não têm ideia, eu estou suando Que aqui. alguém falou, eu falei com ela, olha só. E aí eu tive um sonho essa noite com esse. Que alguém falava, você Que era esse receber, irmã. Né? Graças a Deus. Ela confirmou. Só uma confirmação. Graças a Deus. Amém? A irmã vai vir. Depois, se a irmã quiser vir aqui contar para todos escutarem direitinho a experiência, esse mesmo. Ela meditou.